De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, Centro Médico Diagnóstico, conosco também Leate Louças e Metais, Anexo Elétrica Leate ali na Sampaio Vidal. Faça um orçamento sem compromisso, vai visitar, a loja ficou linda, vale a pena você passar por lá e conferir, fazer um orçamento sem compromisso. Conosco também Dona Elisa Rotisserie, faça já sua reserva para a Páscoa, corra, hein? Tá chegando a Páscoa e o cardápio sensacional. Ligue lá e fale com a Jane, com o Zé Vó, com toda a equipe da Dona Elisa Rotisserie. E também conosco Água Vitalícia. A Água Vitalícia é demais. Olha, os melhores revendedores da cidade já têm, os distribuidores já têm Vitalícia. Vitalícia é uma água genuinamente marilhense e é destaque hoje em todo o estado de São Paulo. Aliás, é a única água do estado de São Paulo adicionada de sais. Ela não é uma água mineral, ela é uma água adicionada de sais, ou seja, somente com sulfato de magnésio, que é o principal mineral, aquele que o nosso organismo realmente necessita. Livre de sódio e de potássio. Pelo menos na água, a gente não precisa tomar sódio, fala sério. Então, Vitalícia levíssima. Programa Conexão de hoje, batendo um papo com o Dr. Adriano de Oliveira Martins, que é sócio fundador da AON, que é assessoria e consultoria jurídica. Ele é professor do Univen, está aqui conosco, fez uma palestra dias atrás na Associação Paulista de Medicina sobre essa reorganização tributária, essa nova legislação envolvendo aí os médicos. Assunto muito interessante, causou uma boa repercussão e a gente sentiu o desejo de convidar. Eu agradeço muito ao doutor Adriano, que gentilmente atendeu o nosso convite. Então eu quero mais uma vez agradecê-lo, doutor. E a gente foi para o intervalo aqui falando dessa questão das vantagens e desvantagens, mas antes, até para a gente aproveitar esse mesmo assunto, para o médico, por exemplo, profissional, que tinha ali um sócio que, de repente, naquele momento ele precisava ter, conforme colocou, porque a legislação dizia que ele não poderia estar individualmente. Perfeitamente. Então, mas de repente é um sócio ou indesejado ou que não há porquê estar ali, um pai, um primo, enfim. Dá para mudar isso? Dá para ele migrar para esse novo sistema? Olha que interessante, Marco. Realmente é uma pergunta excelente, porque vários médicos hoje em dia se deparam com essa situação. Como é um novo instituto criado no ordenamento jurídico brasileiro, até 2002 não tinha essa possibilidade. Até 2002, para exercer atividade médica na pessoa jurídica, teria que constituir uma sociedade. Foi onde obrigava a chamar os colegas, algum parente, para constituir essa sociedade, né? Hoje em dia, como nós temos a EIRE, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Marcos, também eu acho importante nós ressaltarmos, por mais que a nomenclatura é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, é mera formalidade. Porque o médico, se você perguntar, mas ele adotou esse instituto, ele é considerado empresário? Não. A natureza jurídica ainda continua sendo atividade intelectual da medicina. Ele é tributado sobre a atividade profissional. É mera nomenclatura de Receita Federal. Para poder fazer a arrecadação corretamente, devidamente e tal. Isso, perfeitamente. Não é só pelo fato de ter adotado esse instituto, ele é considerado empresário. Não, são atividades distintas. Empresário é uma coisa e atividade médica é outra, atividade intelectual da medicina, né? Mas aí, voltando à sua pergunta, aí surgiu uma nova possibilidade. Hoje em dia pode ser pedido, nós temos no Brasil hoje em dia a chamada operação societária, que é a transformação. Então hoje nós temos vários casos no escritório, nós temos uma equipe contábil, nós temos uma equipe tributária que estuda cada caso concreto e nós pedimos a transformação da sociedade para a EIRE e tirando aquele sócio que estava ali figurando somente para poder montar a pessoa jurídica. Então mantém a pessoa jurídica, mantém o mesmo CNPJ, mantém a mesma atividade, porém faz a transformação no órgão competente, que é a junta comercial ou cartório de registro civil de pessoas jurídicas, tirando aí eventual sócio e mantendo a pessoa jurídica individualmente com esse médico. Tem ocorrido muito isso, para regularizar a situação do médico. É importante para quem está assistindo e é profissional da saúde, é bom saber que dá para fazer, portanto, essa mudança então hoje. Bom, vamos falar das vantagens e desvantagens dessa situação individual. Individual. Então, veja, hoje em dia, com esse novo instituto, você pode exercer atividade individualmente de duas formas. Ou individual como pessoa física, ou através da pessoa jurídica, agora EIRE, tá? Mas qual a vantagem e desvantagem eu exercer atividade individual aqui na minha pessoa física e a EIRE também individual, mas com a pessoa jurídica, tá? Nós temos que analisar três aspectos. Quais são os três aspectos que tem que ser analisado? Primeiro, o aspecto no tocante à tributação. Então tem que ser analisado com calma, cada caso concreto, ou seja, o faturamento desse médico que ele está exercendo atividade. Além do faturamento, é importante ver folha de pagamento, o número de funcionários que ele tem,
Porque dependendo do faturamento, é importante ele constituir a PJ, dependendo do número de funcionários também, para poder se beneficiar através de outra legislação que entrou em vigor agora em 2015, que é a Lei Complementar 174 de 2014, que traz aí o chamado Simples Nacional. Então, analisando aí o faturamento dessa atividade e também o número de funcionários, ele pode ser beneficiado. O governo mesmo confere benefício para eles através desse Simples Nacional. Então, o primeiro critério de análise, a chamada tributação, faturamento e número de funcionários. Tá? O segundo critério de análise, a intenção desse médico. Veja, se ele tem uma intenção, fazer um planejamento futuro, que futuramente ele quer montar uma clínica, ele pode constituir uma pessoa jurídica, fazer um faturamento dele ali controlado, tá? Porque hoje em dia tem linhas de crédito do BNDES ou da Caixa Econômica Federal que vem beneficiar a constituição do prédio, ou reforma de um prédio, ou compra de maquinários. Então, se a intenção dele for constituir uma clínica futuramente, então é indicado que constitua uma pessoa jurídica para futuramente conseguir essas linhas de crédito. E a última análise tem que ser feita no tocante à responsabilização. Veja, e eu considero um critério extremamente importante. Se nós levarmos em consideração um médico exercendo atividade na pessoa física, ele vai contratar, ele vai ser tributado, ele vai ser responsabilizado na pessoa física. Aqui, ele vai estar colocando em risco, em eventual insucesso da sua atividade, todo o seu patrimônio pessoal e familiar. Porque pode vir a perder todo o seu patrimônio com encargos, com responsabilidade da sua atividade. Diferente da pessoa jurídica através da EIRELI. Essa nomenclatura não é à toa. É empresa individual de responsabilidade limitada. Aqui, alguns doutrinadores até usam a expressão, há uma blindagem patrimonial no patrimônio do sócio. Ou seja, em via de regra, os bens particulares deles não são atingidos. Somente será atingido os bens da pessoa jurídica, porque ali nasceu uma pessoa. Quem contrai direitos e obrigações, quem contrata e quem é tributado é a pessoa jurídica. Aqui existe a chamada princípio da autonomia patrimonial. Os bens da pessoa jurídica não se confundem com os bens do seu titular, que é o sócio, no caso de sociedade, ou EIRELI, que é a empresa individual. Aqui, então, nós temos a chamada blindagem patrimonial. Interessantíssimo isso no tocante à responsabilização. Sem dúvida, muito boa informação. Doutor, na possibilidade de exercer pode ficar à vontade na sua vitalícia aí, viu? Mas a gente fala um pouco dessa possibilidade de exercer atividade médica de forma individual, tanto quanto pessoa física quanto jurídica, e também a situação, por exemplo, é muito comum a gente ver médicos se unindo para construir uma clínica e tal, e aí eles realizam a atividade médica juntos. Como é que é isso? Legal, Marcos. Realmente, o que acontece? Agora nós vamos falar de um terceiro instituto da atividade médica. Então, ele pode exercer atividade individual na pessoa física, ele pode exercer atividade individual na pessoa jurídica e ele pode, é o que acontece com a maioria das clínicas, hospitais, laboratórios, ele pode constituir uma sociedade. Aí, realmente, os sócios, né, a sociedade vem a nomenclatura sócios, os médicos, eles resolvem se unir constituindo uma sociedade para poder exercer atividade médica, para poder montar aquela clínica, para montar aquele laboratório ou até mesmo, realmente, um hospital, né? Mas importante aí é ressaltar, Marcos, a importância do contrato social. Porque para constituir uma sociedade, os sócios obrigatoriamente têm que elaborar um contrato social com determinadas cláusulas que vai simplesmente regulamentar, a atividade médica entre eles sócio, a relação entre eles com terceiros e a relação entre eles e a pessoa jurídica. Quer dizer, o contrato social é muito importante para desenvolvimento da atividade médica e principalmente para a relação entre os sócios. Sabe por que eu digo isso? Porque, geralmente, os contadores ou alguns advogados, eles acabam pegando um modelo padrão de contrato social, leva para os sócios assinarem para poder levar registro no órgão competente e aí sim nascer a pessoa jurídica, né? Só que não é discutido cláusula por cláusula, não é discutido a importância das cláusulas, é uma pena isso hoje. Se você perguntar para 99% dos médicos, você sabe o conteúdo do seu contrato social? Você sabe as cláusulas do seu contrato social? Eu posso falar com certeza que eles não vão saber detalhadamente o conteúdo da cláusula do contrato social, que pode dar um problema, que pode surtir um efeito lá na frente. Vou te dar um exemplo rápido, se você me permitir. Claro.
Nós tivemos um caso de um hospital aqui da região de Marília, né? Onde eram 3 médicos, constituíram um hospital, tá? Um deles detinha 75% do capital social, tá? E esse médico veio a falecer. Então, no contrato social, você tem que trabalhar com a cláusula falecimento do sócio. Só que tem várias possibilidades de você colocar e trabalhar com essa cláusula. Eventual falecimento do sócio, você tem a possibilidade de os herdeiros entrar no quadro societário ou, não, nós não queremos futuramente que nenhum filho entre no quadro societário aqui na sociedade. Nós queremos fazer o quê? A liquidação da cota do sócio e pagar os herdeiros em dinheiro. Só que ninguém presta atenção nisso. E o problema foi no tocante a isso. Esse médico chegou a falecer, ele tinha 2 filhos, os 2 filhos, a proporção do capital social dele foi redirecionada para os 2 filhos, que entraram no quadro societário, indo 50% da cota do pai para um filho, 50% para o outro. Os 2 filhos juntos detinham 75% do capital social, que era do pai. A sociedade eram 3 sócios, passou a ter 4 sócios. Até aí tudo bem, até aí não tem problema nenhum. Mas qual foi o perigo aí? Esses 2 filhos, acredito eu, que amparado por um jurídico, por algum advogado, né, fizeram uma assembleia de sócios e nomearam um dos 2 ali, um deles como diretor, como administrador do hospital. Que nunca, o pai tudo bem, o pai era administrador nato, o pai era empreendedor, o pai conhecia o que estava fazendo. O filho entrou, começou a administrar o hospital, obviamente começou uma crise muito grande. Nós fomos procurados por 2 sócios minoritários, na verdade tinha até um outro escritório de advocacia, nós pegamos depois, entramos nessa demanda que veio transferido para nós, né? Aí nós entramos com a ação de destituição de sócio administrador, provando ali a má administração, inclusive faltando remédio, uma crise muito grande. Enfim, tentamos a ação de exclusão de sócio, mas acabou fazendo um acordo amigável no meio da demanda, ainda bem, porque, de vez em quando, o judiciário é um pouco moroso pela complexidade das causas que tem o judiciário, né? Pelo acúmulo de serviço, acaba sendo um pouco moroso. Então, acabou fazendo um acordo amigável, aí o filho saiu da administração, permaneceu os 4 sócios no quadro societário, foi contratado um gestor hospitalar nato ali, restaurou todo, reorganizou todo o hospital, hoje em dia ele está faturando bem novamente, mas é um exemplo que tem que se atentar às cláusulas transtorno que você poderia evitar na elaboração do contrato social. Perfeitamente. Poderia falar N coisas aqui. Isso que é bom, é uma boa orientação, né? Nesse momento, Sem no momento inicial. Sem dúvida. No momento da Constituição, ali é que vai disciplinar toda a sua atividade. Só mais um exemplo para você ver. Você pode trabalhar também com a cláusula de exclusão do sócio. Hoje em dia, no ordenamento jurídico brasileiro, para excluir um sócio, somente pode ser feito por meio judicial, com uma única exceção. Qual é a única exceção no Código Civil que permite a exclusão extrajudicial do sócio? Se tiver menção na cláusula do contrato social. Quer dizer, tem que estar ali constando. Mais uma vez, porque a sociedade no começo é tudo flores, é tudo lindo. Enquanto 1, 2, 3 anos de atividade, enquanto não tem um problema, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Então, ali nós nos deparamos com várias situações em que um sócio começa a ter uma desavença com os outros. Então, tem que ficar atento, sim. No começo é tudo tranquilo. Elaborar com uma boa orientação é o princípio básico. Primordial. Deixa eu ir para mais um intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais aqui sobre a organização da atividade médica e os seus meios aí de atuação e suas responsabilidades com o doutor Adriano de Oliveira Martins. Rapidinho, não sai daí não, que a gente volta na sequência, em nome de Pimentel Arquitetura, Unimed Marília, conosco também Centro Médico Diagnóstico e também a Dona Elisa Rotisserie Vitalícia. Não sai daí não, que a gente volta na sequência. Até já.